Eu fiz um vídeo, que eu faço alguns de vez em quando, este aqui, este vídeo aqui e este vídeo aqui. Eu fiz este vídeo, fui eu. Onde mostro o meu primeiro teste com as novas BIOS para os Ryzen com o Agiza 07B. E o primeiro teste foi a ver se conseguíamos 6400, que era quase impossível, e passou a ser de 1 para 1. Agora vamos descer à terra, ok? Primeira coisa, vamos abrir aqui os Ryzen. Eu quero comentar em cima disto. E ainda não vi benchmarks completos com o antes e depois. Se entretanto ninguém fizer, eu faço, não é? Eu não costumo fazer benchmark, faço experiências para mim. Não costumo fazer benchmark de conteúdo, prefiro a outra parte. Os outros mostram os resultados e eu mostro-te como tu fazes para chegar até aos resultados. É um bocado a filosofia do meu canal, para quem não tiver percebido. Por isso é que eu tenho muitos tutoriais de BIOS. E não só exatamente para isso. Ok, já é tudo muito bonito. Como é que eu faço? Eu gostei daquele resultado onde o processador fica mais eficiente. Como é que eu faço? Eu mostro. Gostei daquela afinação para ter ainda mais desempenho. Como é que eu faço? Eu mostro. Ok? Portanto, tu escolhes o que queres e eu mostro como se faz. É um bocado a filosofia, não é? Mas se entretanto ninguém fizer, eu faço alguns benchmarks. De vez em quando faço para aqui, também não é por aí, posso fazer. Mas estou a contar que saiam benchmarks muito grandes com a diferença de desempenho com as novas BIOS, conseguindo utilizar memórias mais rápidas. Agora vem aquela parte que é chata, mas que sou sempre eu a dizer, não é? Gestão de expectativas, não é? O aumento de memória nos Ryzen, quer dizer, em qualquer processador, mas vamos nos focar aqui nos Ryzen 7000 porque é essa a história. O aumento de memória vai variar drasticamente, o aumento de desempenho provocado por um aumento de memória vai mudar drasticamente de processador para processador. Enganei-me. Vai mudar drasticamente de jogo para jogo e de processador também, mas de jogo para jogo. E vai dar mais desempenho nas situações de CPU bound, ok? Eu vou-te dar um truque para tu teres mais ou menos uma noção se vale a pena, caso estejas a comprar agora, querer investir numa DDR5 6400. Porque às vezes até está praticamente ao mesmo preço. Pode valer a pena só por isso. Os Ryzen 3D, em algumas situações, têm muito mais desempenho. Porquê? Porque tem mais memória cache. Tem a memória cache fisicamente mais próximo. Daí o 3D, não sei o quê, não interessa. E isso compensa o quê? A lentidão, entre aspas, da memória RAM. Fica menos dependente da memória RAM, porque a memória RAM é sempre muito mais lenta que a memória cache. Quanto mais memória cache, menos dependente fica o CPU da memória RAM. Significa o quê? Que se tu vis uma situação de um jogo onde determinado processador 3D tem o mesmo desempenho de um que não é 3D, subir a memória também pouca diferença fará, ou nenhuma. Portanto, esquece. Se tu vis uma situação onde um chip 3D passa de 150 FPS para 200, imagina assim, esticando a corda, um exemplo mais extremo, se calhar tu vais conseguir com melhor memória o meio caminho entre os dois. O não 3D tem 150 FPS, o 3D tem 200, com uma memória ali a dar gás, se calhar consigo 175. Percebes? A diferença de desempenho entre o 3D e o não 3D, metes ali mais ou menos a meio gás, e assim à partida não sais muito desiludido. Se vis uma situação onde o 3D ganha 5% de desempenho, não te preocupes com memória, desde que uses uma que não seja muito lenta, está-se bem. Portanto, nada de ir à bruta, muito menos se já tens um Ryzen a funcionar bem e com uma memória a 6000, por amor de Deus, não gastes dinheiro a trocar de memória de propósito, esquece lá isso, não há benefício prático nisso. Mas se quiseres mesmo, se isso for aqui na Global Data, ATRAT23, ao código de desconto está a funcionar agora, eu agradeço. Compra a memória que tu compra logo 4 kits para testar 1 a 1. Depois, a outra coisa é, da mesma maneira que os Ryzen 7000 até agora, de vez em quando havia unidades, e certamente que ainda há unidades que simplesmente não vão funcionar bem a 6000, vão ficar instáveis. Normalmente a instabilidade resolve-se com afinações manuais, mas às vezes pode ser simplesmente o silício daquela unidade que é pior e não vai dar ou vai ser muito difícil, ok?
A mesma coisa acontece agora com esta nova BIOS, tem um algoritmo diferente para o training de memória, que é o nome que está a isso. Portanto, muitos passarão para 6400, mas é a mesma coisa. À data de hoje, eu não sei dizer o quão provável ou improvável é que tu coloques uma memória 6400 e simplesmente funciona. É o meu ponto de interrogação. Vai ser fácil, qualquer um vai conseguir, vai ser 50-50. Portanto, esse alerta. Por último, mais duas coisas, que é, para teres os benefícios de desempenho, é importante que o controlador de memória esteja a trabalhar à mesma frequência da memória. Se colocares uma 6400, confirma que o controlador de memória não passou para metade, porque senão estás a andar para trás. Podes usar diferentes softwares. Eu vou abrir o CPU-Z. Neste momento eu estou com uma memória aqui instalada de 6000, que significa que é 3000 vezes 2, e deve-me aparecer aqui 3000. A mim não, a ti. Estás a ver que aqui aparece 2997, o valor não é exato, e é aqui em cima tem que ter o mesmo valor que aqui em baixo. Caso contrário, significa que não estás a ganhar nada com isso, podes estar ainda a perder. Por último, memória 6400. Vai dar mais desempenho, muito ou pouco, mediante aquilo que eu já disse, mas benchmarks aparecerão para teres uma coisa mais concreta. Quando existe benefício de latência, significa o quê? Sempre que tu vais comprar uma memória, seja ela DDR4, DDR5, seja que velocidade for, tanto faz, tu vais ter sempre com a mesma velocidade. Deixa-me pôr aqui. Todas estas memórias estão aqui, e há muito mais no mundo para além destas, têm 6000 de velocidade, mas a latência entre elas vai mudar. Portanto, numa situação extrema, onde uma memória de 6400 tem a pior latência por causa dos timings, a 6000 na prática vai ter mais desempenho. Espera-se que tenha ainda mais desempenho na prática. Portanto, não é simplesmente atirar uma de 6400 para cima que vai funcionar bem. Esta nova BIOS é, assim, uma coisa gostosa, uma coisa que os entusiastas gostam, ou aquelas pessoas que querem aproveitar o máximo de FPS possível enquanto for possível a chegar, custa o que custar. Diz-me qual é o caminho, que eu sigo o caminho. Porque tu, ao aumentar a velocidade, acompanhando de ajuste de timings, tu consegues sempre ter menor latência. A velocidade da memória é um meio para o fim. É uma ferramenta necessária para chegar ao objetivo final, que é a latência. Os gamers procuram essencialmente latência, não é? A velocidade da memória importa, mas a partir de certo ponto para jogos não faz diferença nenhuma ou praticamente nenhuma. De certa velocidade para cima é indiferente, o que interessa é a latência. Com esta nova BIOS, significa que, como tens mais possibilidade de aumentar a frequência, o resultado final, depois de afinar o resto, significa que vai ter menor latência, ok? Portanto, cuidado com as expectativas, porque se tu tiveres... Isto é uma coisa que eu imagino que vai acontecer. Alguém tem uma memória 6000 instalada e é uma boa memória e está com os timings porreiros, simplesmente compra uma qualquer de 6400, instala e o desempenho é igual. Ou pode, na pior das hipóteses, ainda piorar. Cuidado com isso. Não vejo motivo para não fazeres upgrade de BIOS, mas não sugiro fazer já. A BIOS que eu testei é uma BIOS beta, nem todas as motherboards já têm esse update de BIOS, é uma questão de confirmar uma a uma. Nós estivemos aqui a ver, na última live já apareceram algumas, não interessa, mas as BIOS que aparecem têm sido beta e nem todas têm ainda. A BIOS que eu testei, ainda só testei uma, a BIOS que eu testei tem uma grande desvantagem, mas também ainda é beta. É que o tempo de boot andou para trás. Os Ryzen no início demoravam uma eternidade a dar boot. Estás a ver que diz aqui beta? Calminha. Para brincar é uma coisa, se só queres instalar e não te queres chatear, avança esta, espera pela próxima. Os Ryzen tinham muitos problemas de boot, demoravam muito tempo a arrancar. Com o tempo, com updates de BIOS, melhorou imenso e agora andou para trás. Não está como estava tipo as primeiras BIOS, mas o que eu notei é que o tempo de boot voltou a aumentar imenso, principalmente se for 6400. Isso pode indicar que há ali qualquer coisinha que ainda falta ser trabalhada, não é? Daí a BIOS ser a beta. Todas as que eu vi ainda são beta. Existe uma coisa que eu ainda não sei, ainda não faço a mínima ideia, que é importante que a memória esteja sincronizada com o controlador de memória, que esteja de 1 para 1, certo? Mas, ao contrário do que acontecia nas BIOS anteriores,
Se tu puseres o controlador de memória a metade da velocidade, é possível aumentar muito a frequência da memória, que de antes eu nunca consegui, não vi realmente ninguém a conseguir. Tu punhas o controlador de memória a 50% e a velocidade da memória possível de ter não aumentava, ou aumentava tipo 200 MHz, então isso mudou. Agora, é possível que tu consigas mais de 7.000 e há quem esteja a pôr 8.000, não sei até que ponto isso é estável ou é viável, hein? Mas o que é certo é que é possível atingir uma velocidade muito maior se tu tiveres controlador de memória a metade. Isso vai compensar, em termos de preço quase que não, porque as memórias muito rápidas são mais caras. Para quem só quer ativar o XMP, ok? Mas, independentemente do preço, vai compensar. Para quem só quer desempenho, o preço vem depois. Eu quero é o desempenho. Não sei. Nesta altura, não sei. Para atingir velocidades altas, há sempre aquele truque, não é? Quem gosta ou sabe mexer à mão, vai sempre conseguir velocidades altas gastando pouco. Olha, esta até está relativamente barata. Esta até está relativamente barata. Para aquilo que era o preço normal, 7.600. Normalmente, isto significa o quê? Deixa eu ver, tenho aqui a tensão. 1.4, ok. Esta é 1.4. As memórias que conseguem velocidades mais altas costumam ser, na DDR5, as Hynix A-Die, ok? As M-Die também são muito boas, mas acho que para frequência máxima e média estão um bocado abaixo. Há coisas que também eu ainda não sei a 100%, não é? Mas à partida é neste ponto de situação que estamos. Em termos de frequência mais alta são as Hynix A-Die. Significa o quê? Se tu tiveres uma memória que tem uma frequência inferior de perfil de XMP, que é inferior, mas tem o mesmo chip, quer dizer que à mão tu vais conseguir o mesmo resultado. Simples assim. O problema é ter a certeza qual é o chip que vem lá dentro, não é? Podes procurar na internet, há truques, há dicas para saber com certeza ou com uma probabilidade muito alta de sucesso que é aquele chip, mas para o utilizador comum é sempre um bocado um tiro no escuro, ok? Para quem gosta de fazer à mão tem sempre melhores resultados do que qualquer chip. Tu podes gastar 500 euros em 32 GB, vais ter sempre pior resultado do que afinando à mão. Eu próprio não incentivo muito, se tu nunca fizeste, a perder horas e horas e horas e horas. Porque entre ganhar desempenho e perderes a tua vida nisso também tem que haver um equilíbrio, não é? Mas a realidade é essa e deve ser um facto muito simples. Os timings são sempre horríveis por comparação àquilo que é possível ter, e são horríveis porque é preciso testar unidade a unidade. Quando eu digo unidade a unidade, é unidade a unidade da própria memória e do CPU. E também a board também contribui. Portanto, existe o fator, esses três, de unidade por unidade, vão ter uma margem, uma tolerância um bocado maior para cima e para baixo. E depois, existem fatores como, por exemplo, temperatura. Tu mantiveres a memória a 50 graus, vais conseguir uns timings. Se a tua memória estiver a 80, vais conseguir timings muito piores. A ideia dos perfis de memória é que mesmo que ela esteja muito quente, aquilo trabalha na boa, como vem de origem, mas se apertares os timings já não. E se arrefeces a memória, já aperta muito mais os timings. E os timings, muitos deles em automático, são tão piores do que é possível ter, que nunca vais conseguir comprar uma memória, não existe. Nunca vais conseguir ter o máximo desempenho que é possível ter atirando o dinheiro para cima. Não existe. Nem que custe 1.000 euros. Qual é a memória? Não existe. Se existir, digam-me. Tens que afinar os timings secundários e terciários, não há hipótese.